Então, ó, essa primeira aula é aquilo que eu falei. Quando a gente faz um curso de estatística, para quem fez, uma das primeiras assuntos que vocês aprendem é chamado de tipo de variável. Basicamente é aquele negócio para saber se a variável é quantitativa, se ela é qualitativa. Porque o tipo de variável ela vai me dizer qual técnica estatística eu vou usar, tá? Tudo bem? Então, deixa eu só... Como é que faz para aparecer aqui, meu Deus? Isso, pronto, vamos lá. Então, pessoal, olha lá. Eu trouxe aqui uns folders dos bancos ativos de germoplasma que nós temos na Embrapa Mandioca e Fruticultura, tá? Pelo fato da gente trabalhar com fruteiras tropicais, a gente tem os maiores bancos de germoplasma das principais culturas das frutas tropicais do Brasil, tá? Então a gente tem o banco de banana, que é um dos maiores do mundo. A gente tem o banco de germoplasma de citros. A gente tem o de mamão, que eu já fui curador. Hoje eu fui substituído por Onildo. Onildo é o novo melhorista e o novo curador. A gente tem banco de germoplasma de acerola, banco de germoplasma de maracujá, de abacaxi, de mandioca. Se eu não me engano, mandioca é o maior do Brasil. Do mundo eu não sei se é. Abacaxi é um dos maiores também, tá? Então, quando a gente tem um banco... vocês, principalmente da RGV, vocês vão ver lá... vocês têm disciplinas específicas para a parte de conservação de acessos, né? Aí vocês aprendem o que é um banco de germoplasma, para que serve. Mas, basicamente, quando a gente vai fazer melhoramento genético, e não somente melhoramento genético, os assuntos relacionados também ao pré-melhoramento, a gente vê que uma das coisas mais importantes para você melhorar uma determinada espécie é você ter variabilidade genética. Pelo menos uns 3 ou 4 alunos aí falaram que vão trabalhar com a parte de variabilidade genética. Então, os orientados de Simone, os orientados de Éder, os orientados de Ricardo Franco, eles trabalham muito nessa linha de pesquisa de quantificar a variabilidade genética, variação entre materiais, tá? Entre acessos. E essa variabilidade, elas vêm dos bancos de germoplasma. Daí a importância de se ter um bag ao lado do melhorista, tá? É um banco de espécies, um banco genético, onde o melhorista vai lá e, a depender do que o melhorista quer, ele pega determinado material, vai fazer cruzamento, vai fazer seleção, etc, tá? Aí o pessoal do melhoramento aprende essas fórmulas de herdabilidade e aí vai, perfeito? Então, para você quantificar a variabilidade genética, para você saber se existe variabilidade genética ou não, você tem que fazer a caracterização dos seus indivíduos, tá? E aí tem diversos tipos de caracterização. Então, imagine, por exemplo, o banco ativo de germoplasma de mandioca da Embrapa. Se eu não me engano, são mais de 2.000 acessos. Quando eu falo acessos, é como se a gente tivesse 2.000 materiais diferentes um do outro, tá? Por isso que a gente fala variação entre indivíduos, variabilidade genética. E para a gente conhecer esse material, a gente precisa caracterizar eles, estudar e fazer medidas. Então vocês têm caracteres relacionados a caracteres agronômicos, por exemplo, a altura da planta, o diâmetro do caule, etc. Você tem, por exemplo, caracteres morfológicos, tá? A cor do fruto, se é vermelho, se é amarelo, se o fruto é redondo, se ele é oval, tá? Você tem caracterização relacionada a dados moleculares, que vocês viram com o professor Ricardo Franco. Você pode quantificar esses materiais, né? Utilizar marcadores dominantes, codominantes, etc. Você tem caracterização bioquímica, você tem caracterização fisiológica e etc, tá? Então isso aí é só um exemplo que, por exemplo, para eu conhecer determinado material, eu preciso fazer diversos tipos de medidas. Perfeito? E aí que eu entro nessa frase que está escrita aí, ó. É extremamente importante eu saber qual é o tipo de variável que eu estou avaliando, porque é o tipo de variável que vai me dizer qual método estatístico eu vou usar, tá? Então, por exemplo, se a variável for quantitativa, eu vou usar análise de variância.
Ou vou fazer um teste de média. Se a minha variável for qualitativa, eu vou fazer uma análise de marcador molecular, etc. Então, o tipo de variável, ela vai me dizer qual a técnica estatística eu vou usar. Por isso que é aquilo que eu falei. Geralmente, num curso de estatística básica, a primeira aula é essa que vocês estão vendo agora. Tipos de variáveis, tá? Então, vamos lá. Eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Essa, pessoal, é a variável que vocês veem no dia a dia, tá? Que é chamada variável quantitativa contínua. Toda vez que vocês tiverem números, onde tem número separado por vírgula, então, aí no caso, né, eu estou medindo a altura de planta. A primeira planta deu 0,98, 1,02, 0,88. Por que ela chama contínua? Nesse exemplo aí, por exemplo, eu estou pegando aqui, eu posso ter plantas entre 0,70 até 2 metros. Então, nesse intervalo, eu posso ter qualquer medida possível. 0,85, 0,87, 1,03, 1,04. Então, toda vez que eu tenho uma variável onde eu posso obter valores diversos entre dois limites, a menor planta e a maior, é chamado de variável quantitativa contínua. O outro exemplo aí, peso do fruto, né? Aí eu vou medir lá, 213,4, 306,5. Então, pessoal, essas são as variáveis mais comuns. Geralmente em experimentação agropecuária, na área de biologia, agronomia, essas são as variáveis mais comuns, tá? 95% de vocês vão trabalhar com esse tipo de variável. Eu digo até que acho que todo mundo aí, todo mundo que falou, 100% dos 18 alunos aí, das 18 pessoas que estão assistindo essa disciplina, vão trabalhar com esse tipo de variável, tá? São as técnicas estatísticas que têm mais uso, tem mais técnicas, tá? Então, quem está trabalhando com essa variável aí pode ficar mais feliz, porque com certeza tem muito script no R, tem muita técnica, tá? Agora, olha a diferença agora dessa variável aqui. Repare que essas variáveis de cima, altura de plantas e peso do fruto, são números separados por vírgula, dentro do intervalo, tá? Se vai ser um número depois da vírgula, 2, 3 ou 4, vai depender da precisão do equipamento que você está usando, ou da precisão da medida que você quer, tá? Agora, repare esse segundo tipo de variável, olha lá. É uma variável quantitativa também, perfeito? Ela é numérica, por isso que chama quantitativa, só que ela é por números inteiros. Eu não tenho vírgula depois do número, né? Número de insetos, 1, 3, 7, 9. Número de frutos, 97, 45, 43. Então, aí já são chamados de variáveis quantitativas discretas, tá? Então, a diferença da contínua para a discreta é que a discreta é número inteiro. E a variável quantitativa contínua, ela é número inteiro, número separado por vírgula, e aí vai. Certo? Também pelo fato de ser variável quantitativa, tem muita técnica estatística que trabalha com esse tipo de variável. Perfeito? Alguma dúvida por enquanto? Vocês estão conseguindo identificar essas variáveis no projeto de tese de tese ou dissertação que vocês vão desenvolver? Tá? Vamos lá, dando sequência. Qualquer dúvida vocês falam aí. Olha esse tipo de variável agora, ó. Na área de fitopatologia, eu estou vendo a tolerância de determinada planta a uma determinada doença. E aí eu tenho esses resultados. Ou a planta é resistente, ou ela é moderadamente resistente, ou ela é moderadamente suscetível, ou ela é suscetível. Repare que, diferentemente do que a gente viu anteriormente eu tinha números, quantidades. Agora não, eu não tenho número. Isso aí é uma qualidade, é um nome, tá?
Então a gente chegou nas variáveis qualitativas. A primeira que eu vou trazer para vocês é essa daqui, qualitativas ordinais. Toda vez que vocês puderem ordenar as variáveis, repare aqui, ó. Vocês concordam comigo que existe uma hierarquia entre uma planta susceptível, moderadamente resistente e totalmente resistente? Existe uma hierarquia entre os possíveis resultados, uma ordem. Eu posso classificar, ordenar. Então elas são chamadas de variáveis qualitativas ordinais. Toda vez que vocês tiverem variáveis qualitativas ordinais, vocês podem transformar ela em variáveis quantitativas discretas. Pelo fato de ser ordinal, eu posso associar um número. Então é muito comum vocês da área de fitopatologia, microbiologia, que ao invés de botar na prancheta lá resistente, susceptível, moderadamente resistente, moderadamente susceptível, vocês atribuem notas para os resultados, tá? Então repare que eu tenho uma hierarquia, da resistente recebeu nota 1, a moderadamente resistente recebeu nota 2, a moderadamente susceptível recebeu nota 3, e assim sucessivamente até a variável suscetível que recebeu nota 4. Então toda variável qualitativa ordinal, ela pode ser transformada para uma variável quantitativa discreta. Tudo bem, pessoal? Repare aqui, ó. Faz sentido aqui para a altura de plantas eu calcular a média? Sim ou não? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas. Faz sentido eu calcular a média? Oi? Eu acho que não. Faz sentido. Repare, você tem 6 plantas. Ó, repare, eu vou pegar 6 alunos da sala agora, 6. Uma turma de anões. Opa, não posso falar não, porque tem muita gente que tem 1,64 m. Mas vamos pegar alunos de nível médio, da quinta série. Então eu tenho um aluno de 98 centímetros, eu tenho um aluno de 1,02 m, eu tenho um aluno de 88 centímetros, eu tenho um aluno de 1,12 m, eu tenho um aluno de 1,35 m, eu tenho um aluno de 1,64 m. Faz sentido eu calcular a média dos alunos dessa sala? Sim ou não? Sim. Eu pego, somo tudo, divido por 6, e aí eu vou ter a altura média dos meus alunos, tá? Se eu fizer aqui na cabeça, vai dar aí 1,23, vamos supor, tá? Então, variável quantitativa contínua, eu posso calcular a média e etc. E outras medidas estatísticas. Vamos agora para a variável quantitativa discreta. Número de insetos. Vamos botar um exemplo bem prático. Vamos supor que eu estou chegando para vocês aí, eu vou pegar 10 alunos e pergunto, vocês têm filhos? Aí vai lá, primeiro estudante, eu tenho 2, eu tenho 7, eu tenho 9, eu tenho 0, eu tenho 2, eu tenho 1. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido para essa variável calcular o número médio de filhos que vocês têm? Sim ou não? Sim. É número. Então eu posso chegar num experimento qualquer, numa parcela, e eu estou anotando o número de insetos que tem nas plantas. 2, 7, 9. Eu posso calcular o número médio de insetos que tem naquela gaiolinha? Posso. Basta eu somar tudo, dividir por 10, eu vou ter o valor médio. Tá? Agora, quando eu venho para a variável qualitativa, resistente, moderadamente resistente, eu posso calcular a média dessas respostas que estão aí? Eu posso calcular resistente mais moderadamente mais susceptível e dividir por 4? Eu posso calcular a média de coisa que não é número? Não posso. Então aí está o problema das variáveis qualitativas. Eu não posso calcular estatísticas básicas para qualidade, para nome. É igual, pessoal, eu chegar para vocês e perguntar a idade. Eu não perguntei, mas eu poderia perguntar. Fale o seu nome, a linha de pesquisa, quem que é o seu orientador, com quem que você vai trabalhar e a sua idade. 24 anos, 27, 30.
50. Aí eu posso calcular a média. Vou calcular a média de idade da turma de biometria 2021.2. Agora, nome. Eu vou perguntar o nome de cada um de vocês. Viviane, Laura, Camila, Andréia. Faz sentido eu calcular a média de nome? Não faz. Variável qualitativa eu não posso calcular a média. Mas a variável qualitativa ordinal, quando eu transformo ela para número, para qualitativa quantitativa discreta, aí eu já posso calcular a média. Eu já posso pegar 1, mais 2, mais 3, mais 4, dividir por 4, eu calculo uma média, tá? Então, daí que está a vantagem das variáveis qualitativas ordinais. Elas podem ser transformadas para variáveis quantitativas discretas e eu usar as mesmas técnicas que eu vi lá atrás para as variáveis quantitativas, tá? Beleza? Vamos continuar, olha lá. Aqui, pergunto para vocês, presenças de espinhos, presença, ausência. Marcador RAPD, com banda, sem banda. Primeira pergunta que eu faço para vocês, isso aí é variável quantitativa? Hein? Qualitativa, ótimo. Pelo fato dela ter só duas categorias, ela é chamada de variável qualitativa nominal binária, tá? Repare, pessoal, que por que eu não falo que é uma variável qualitativa ordinal? Eu não posso hierarquizar. Dizer que a planta de espinho, com espinho e sem espinho, não tem como eu hierarquizar os resultados, não tem, tá? Então é chamada de variável qualitativa nominal binárias. Só para vocês terem ideia, o que vocês aprenderam com o Ricardo Franco na primeira parte do curso, a grande parte do curso foi apenas voltadas para as variáveis qualitativas nominais binárias, por exemplo, marcadores moleculares, tá? Então, se vocês viram que quando a gente trabalha com marcador molecular dominante, você só tem duas respostas. Ou tem a banda ou não tem a banda. Em função desses resultados, vocês vão fazer os diversos tipos de análises estatísticas, tá? Mas repare que eu não posso ordenar, dizer que tem uma hierarquia entre esses resultados. Por isso que é chamado de variável qualitativa nominal, tá? E quando eu tenho mais de dois resultados, então, por exemplo, eu estou avaliando a forma do fruto. Então, repare aí, não é quantidade, é qualitativo. Não é ordinal, porque eu não posso hierarquizar, dizer que o redondo é maior do que o oval, que é maior que o alongado, não tem lógica eu ordenar. Então, aí é chamado de variáveis qualitativas nominais com mais de duas categorias, chamadas de multicategóricas, tá? Perfeito? Então, basicamente, são esses 4 tipos de variáveis que existem. 5. Variável quantitativa contínua, variável quantitativa discreta, variável qualitativa ordinal e as variáveis qualitativas nominal, quando tem duas categorias e quando tem mais de duas categorias, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer no projeto de tese de dissertação de vocês é saber, você vai sentar com o orientador de vocês, vai estipular os tratamentos que você vai testar, né? E aí depois vocês vão ter que definir quais variáveis eu vou trabalhar no meu estudo. A grande maioria de vocês só vai trabalhar com essa primeira slide aqui. A grande maioria. Mas vai ter aluno que só vai trabalhar com o marcador molecular, só com qualitativa nominal binária. E vai ter gente aí que vai trabalhar com tudo, com os 5 tipos, tá? Então, a depender do tipo de variável, você faz uma determinada tipo de análise. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, por enquanto? Sim ou não?
Então, de teoria por hoje é só isso, tá? A gente vai começar o curso bem tranquilo. Tudo bem? Qualquer livro de estatística básica que você pegar, vai ter um capítulo, geralmente o primeiro ou o segundo, que vai falar isso, tipos de variáveis. Extremamente importante para um curso de estatística. Perfeito? Essas aulas aqui, eu vou passar para o e-mail de vocês, tá? Na verdade, eu vou precisar do e-mail de cada aluno. Vocês podem escrever agora Oi? Então faz assim, mas nem todo mundo está naquele grupo lá. Vocês escrevam agora nas mensagens. Não tem um chat aí? Vocês escrevam o e-mail de vocês. Dá uma checada para ver se vocês estão escrevendo o e-mail correto, tá? Deixa eu finalizar essa aula de tipo de variável.